A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 8, parte 07, dia 22 de agosto de 2025. Última parte deste nosso estudo. Ele não disse que Moisés estava errado, mas disse-lhes que eles erraram, não conhecendo as Escrituras. Marcos 12, 19 e 24. Quando um advogado procurou enlaçá-lo, longe de pôr de lado a autoridade das Escrituras, ele impôs o mesmo, dizendo: o que está escrito na lei? Lucas 10, 26. Quando envolvido em qualquer controvérsia, seu apelo invariável foi para o Antigo Testamento e declarou que o que Davi disse que era pelo Espírito, Marcos 12, 36. Nenhuma vez ele deu a entender que não era confiável e não confiável. Mas voltemos para o lado positivo. Contemple o Senhor Jesus quando foi assaltado pelo diabo. E observe bem que a única arma que ele usou foi a espada do Espírito. Cada vez ele repeliu o tentador com uma frase do Antigo Testamento. Mateus 4. E observe que assim que aquele misterioso conflito terminou, Deus, para providenciar sua aprovação da conduta de Cristo, enviou anjos para ministrar a ele. Marcos 1:13. Observe como ele começou seu ministério público, entrando na sinagoga, lendo o profeta Isaías e dizendo: hoje se cumpriu esta escritura em seus ouvidos. Lucas 4, 16 a 21. Ouçam quando ele declarou: não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois em verdade eu vos digo que, até que o céu e a terra passem, será de modo algum passar da lei, até que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 e 18. Ele veio para reforçar os ensinamentos do Antigo Testamento em seus mínimos detalhes, para honrá-los e engrandecê-los, prestando-lhes uma obediência pessoal e perfeita. Ele possuía as Escrituras como a Palavra de Deus, Marcos 7, 13, exatamente como elas estavam, sem qualquer reserva ou qualificação, autenticando assim todos os livros do Antigo Testamento. Longe de considerar o Antigo Testamento cheio de mitos e fábulas, ele ensinou que Abraão, Ló, Moisés, Daniel eram entidades reais, e ele ratificou expressamente os próprios incidentes em que os céticos zombam o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra pelo fogo do céu. Lucas 17, 28 e 29. Jonas, estando 3 dias e noites na barriga da baleia. Mateus 12, 40. Negando assim que fosse apenas folclore e estabelecendo sua historicidade. Cristo colocou as palavras de Moisés em pé de igualdade com as suas. Jó 5, 46 e 47. Jesus disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Lucas 16, 31. O que novamente evidencia a estimativa de nosso Senhor do Antigo Testamento. Era de suprema autoridade para ele. Ao reivindicar a si mesmo por afirmar sua divindade, depois de citar os Salmos, ele acrescentou: e a Escritura não pode ser anulada. Jó 10:35. É infalível, inviolável, quando engajado em oração ao Pai. Ele declarou solenemente: sua palavra é a verdade. Jó 17:17. Não simplesmente contém verdade ou mesmo a verdade, mas é a verdade, sem a menor tintura de erro, a palavra dele que não pode mentir. Tito
1:2. Quando seus inimigos vieram prendê-lo no jardim e Pedro desembainhou sua espada, o Salvador o repreendeu, dizendo: Pensais que não posso orar ao meu Pai e que ele me dará imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Contudo, note bem como ele imediatamente acrescentou: Mas como então se cumprirá a Escritura, que assim deve ser? Mateus 26, 53, 54. Muito abençoado é isso, mostrar que a palavra escrita era o que regulava todas as suas ações e que era seu forte consolo em sua hora mais escura. Contemple-o reverentemente na cruz e observe-o prestando homenagem ao saltério sagrado, usando suas palavras ao sofrer a extrema angústia da deserção divina. Salmos 22, 1, Mateus 27, 46. Mas Jesus, para que a Escritura se cumprisse, diz: tenho sede. João 19, 28. João 19, 28. Ainda havia um detalhe predito de seus sofrimentos moribundos que não havia sido cumprido, a saber que, na minha sede, me deram vinagre para beber. Salmo 69, 21. E, portanto, em sujeição à autoridade divina do Antigo Testamento, ele gritou: tenho sede. Depois de ressuscitar em triunfo da sepultura, encontramos nosso bendito Senhor novamente magnificando as Escrituras, começando por Moisés, pelos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito se referia em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Assim, não temos mais dúvidas sobre a atitude de Cristo em relação ao estimativo e uso que ele fez das Escrituras. Ele sempre os tratou com maior reverência, afirmou sua autoridade divina e considerou que uma palavra deles pôs fim a toda polêmica. Ele afirmou que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, inteiramente inerrante, verbalmente inspirada, como um todo em todas as suas partes. Ele afirmou que as Escrituras são o tribunal final de apelação e afirmou sua perpetuidade. Para o cristão, o testemunho de Cristo é final. Ele não requer mais evidências ou argumentos, nem deve o não cristão e o cúmulo do absurdo supor que aquele que foi dotado de sabedoria infinitamente superior a Salomão deveria ter sido imposto por uma fraude. Como seria uma blasfêmia horrível dizer que ele conscientemente colocou o seu imprimatur sobre o que ele sabia ser falso, cujo julgamento, meu amigo, você prefere o dos chamados pensadores avançados ou o veredito do Filho de Deus? Qual te considera mais confiável? Amém. Aqui findou o nosso estudo. Glória a Deus.